Que Deus nos abençoe. Como a Mary já disse, nós deveríamos contar hoje com a presença de uma companheira que provavelmente por algum motivo justo não veio. Eu tinha começado aqui um assunto, um mês ou dois atrás, e eu fiquei só nesse primeiro item aí, número 1, naquela abordagem sobre sermos ou não todos médiuns, né? Vocês se recordam provavelmente disso. Então, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade e vou dar sequência a partir do segundo item que nós havíamos colocado aqui. Então, vamos passar rapidamente aqui. Até chegarmos à ilustre figura do Kardec. É aqui. Como a gente vinha falando, a questão de ser ou não ser todo mundo médium, a sequência era esta: chegarmos ao Kardec e respondermos então a esta pergunta aqui. Kardec era médium? Nós vamos tomar alguns textos que estão na própria literatura produzida por ele, e com base nessa literatura, então vamos verificar o que nós podemos apurar em torno daquela questão. Na Revista Espírita de novembro de 1861, em Bordeaux, ele próprio fez um discurso no dia 14 de outubro de 1861, onde ele dizia assim, aí dá para ler, né? Nos trabalhos feitos para atingir o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios me disseram várias vezes, mas sem qualquer sinal exterior de mediunidade. Assim, não sou médium, no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que para mim é uma felicidade que assim o seja. Por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sob uma mesma influência. Teria sido levado a aceitar, a não aceitar como verdade, senão o que me tivesse sido dado. E talvez erradamente, ao passo que na minha posição convinha que tivesse uma liberdade absoluta de apreender, captar o que é bom onde quer que se encontre e de onde quer que venha. Aqui ele está, a seu modo, dizendo: aquela mediunidade ostensiva, aquela que faz realmente com que a pessoa receba diretamente, que seja médium, ele não tinha. Ele era inspirado, como qualquer um de nós é. Se nós respondermos então aquela pergunta da primeira maneira, como eu coloquei ali, naquela ocasião, nós vamos ver que, do ponto de vista de ser inspirado, de receber influência dos espíritos, todos nós, pode-se dizer que todos nós somos, porque todos somos influenciados, todos podemos receber uma inspiração, e todos com certeza recebemos, do nosso anjo guardião, espíritos amigos, recebemos também influenciações maléficas, quando damos oportunidade a que elas ocorram, não é? Então, Kardec está taxativamente afirmando aqui: não sou médium, no sentido a que se liga normalmente a palavra, no sentido comum da palavra, usual. No livro Obras Póstumas, nós temos um outro texto, um outro pedacinho,
em que está relatada uma situação em que, uma determinada ocasião, o Espírito de Verdade, pretendendo se comunicar com ele, pretendendo dar a ele alguns avisos, algumas informações, havia produzido alguns ruídos na casa dele. Ele depois, durante o andamento de uma reunião, perguntou, através de um outro médium, o que é que era que tinha acontecido ali. E disseram a ele: era o teu espírito familiar que queria te falar. E aí, ele, tendo a oportunidade de perguntar diretamente ao espírito, que era o Espírito de Verdade, ele fez essa pergunta que está aí: quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? E o Espírito disse: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Aí tem lá um diálogo tal, e o Kardec acabou depois perguntando a ele: eu posso evocar-vos em minha casa? E aí o Espírito disse a ele: sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Para que eu te assista pelo pensamento. Sim, aí, sob esse aspecto, inegavelmente era possível que ocorresse. Teria outras coisas a serem comentadas a respeito, mas fica claro o que a gente pretendia transmitir. O Kardec, do ponto de vista então da mediunidade propriamente dita, não era médium. O terceiro tópico dessa palestra é este aqui: a ligação existente entre mediunidade e moral. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, porque às vezes há algumas confusões em torno disso. Então, especialmente na época do Kardec, era comum as pessoas pensarem que a mediunidade era algo assim, digamos assim, tão sublime, que só pessoas muito moralmente elevadas é que deveriam tê-la, não é? E ele aprofundou então a investigação nesse sentido, conseguindo estabelecer que não há uma ligação entre a faculdade mediúnica e o desenvolvimento moral da pessoa. Nenhuma ligação. Por que que não há? Porque ficou estabelecido que a faculdade mediúnica em si é diretamente ligada a uma questão do organismo. A faculdade é orgânica, deve-se a uma predisposição especial. Predisposição essa que nós comentamos aqui da outra vez e vamos lembrar rapidamente. Essa questão de se dizer que a mediunidade é uma faculdade que depende da organização, que depende do organismo, que é uma faculdade orgânica, essa ligação que depende do organismo, que é uma faculdade orgânica, está diretamente ligada ao modo de acoplamento do perispírito ao corpo físico. Isso se dá por ocasião do nascimento. Então o sujeito já nasce médium. A questão do não médium é quando o perispírito está muito diretamente ajustado ao corpo, estreitamente ligado, ou seja, com uma possibilidade quase nula ou insignificante de expansibilidade, o que permite que a mediunidade realmente exista é essa disposição especial existente no médium, em que o perispírito tem essa condição, essa propriedade de expansibilidade. Então, a comunicação se dá perispírito a perispírito, o desencarnado
comunicando-se com o encarnado através dessa expansão do perispírito, que se torna, portanto, um meio de comunicação, como se fosse um fio. E através dessa comunicação é que se estabelece o processo da mediunidade. Então, essa regrinha que ficou estabelecida de que a mediunidade é uma faculdade orgânica, que depende da organização, depende do organismo, é por causa exatamente disso. É o modo de acoplamento do perispírito. Nada tendo a ver com algum órgão físico, como muita gente supõe. Então vamos ver aqui alguns textos sobre essa questão da mediunidade e a moral. Nessa Revista Espírita de fevereiro de 1864, existe um artigo chamado A Lenda do Homem Eterno. Ali, temos um texto assim: a mediunidade é uma faculdade que depende do organismo mais ou menos desenvolvido, que é isso que eu acabei de explicar, conforme os indivíduos, mas que pode ser dada ao mais indigno como ao mais digno, sujeitando-se o primeiro a ser punido, se dela não tira proveito, ou se dela abusa. Depois, a superioridade moral do médium lhe assegura a simpatia dos bons espíritos e o torna apto a receber instruções de ordem mais elevada. Mas a facilidade de comunicar-se com os seres do mundo invisível, quer diretamente, quer por terceiros, é dada a cada um visando o seu avanço. Eis o que o autor teria sabido se tivesse feito um estudo mais profundo da ciência espírita. Ele está aqui, naturalmente, o Kardec, comentando algo que alguém havia escrito de forma imprópria acerca do processo mediúnico. Essa pessoa, só resumindo, pensava que a mediunidade tinha que estar diretamente ligada ao desenvolvimento moral da pessoa. Então, sim, quanto mais moralmente elevado, mais médium seria. E isso não tem, como ficou estabelecido por Allan Kardec, nada a ver uma coisa com a outra. É um processo inteiramente dependente da condição orgânica, conforme ficou explicado. No livro O que é o Espiritismo, no primeiro capítulo, a gente tem isso aqui. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, mais fácil ou menos fácil. Repetindo, porque a mediunidade tem gradações. Existe aquele que tem maior facilidade de comunicação com os espíritos, e existe aquele que, mesmo sendo médium, tem menos facilidade de comunicação. Está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do desencarnado. Quanto maior for essa facilidade, quanto maior for a afinidade existente e, consequentemente, isso vai facilitar o processo de comunicação. A causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade. E aí resulta o seguinte: primeiro, é uma consequência lógica, direta. Nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Isso é uma regra. Um médium pode estar muito bem, pode receber muito bem determinado espírito, comunicar-se com facilidade. Por quê? Por causa dessa facilidade de assimilação, essa afinidade do fluido perispiritual dele com o do espírito. Segunda consequência, todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar.
Porque não depende dele que a comunicação se dê. Depende da vontade do Espírito. Se o Espírito não quiser comunicar-se, não vai haver a comunicação. Então, digamos assim, a faculdade, a possibilidade da comunicação continua existindo. Mas se não houver o Espírito que queira se comunicar, não vai acontecer nada. Simplesmente isto. Agora, a questão da moral vai determinar o tipo de espírito, a qualidade dos espíritos que vão ter afinidade moral, já não fluídica, moral, que irão aproximar-se por simpatia daquele médium, ou daquele que está evocando, ou daquele que quer obter a comunicação. De forma que o aspecto moral tem alguma importância nisso? Tem do ponto de vista de definir que tipo de espírito vai desejar se comunicar com ele. Ainda no mesmo livro, no capítulo 2, o que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Agora, o poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos, isto sim, está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que constituem o homem de bem. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire a ascendência sobre os maus espíritos. Aí sim, sob esse aspecto. Da faculdade em si, não. A parte moral não tem nenhuma relação, nenhuma influência. E ainda enfatizando, no item 79, a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. A faculdade em si. Ser ou não ser médium não depende de ser moralmente mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Qualquer um pode ser médium. O uso que ele vai fazer da faculdade, o modo de se comportar devido à sua elevação moral maior ou menor, aí sim, isso vai provavelmente determinar o tipo de espírito que vai simpatizar com ele, como com qualquer um de nós. Os espíritos não se aproximam de nós porque nós somos médiuns. Os espíritos se aproximam de nós porque simpatizam conosco. A faculdade mediúnica é simplesmente um meio de comunicação. Não é ela que determina que o espírito se aproxime ou não de nós. Nós vamos atrair determinado tipo de espírito, bom ou mau, conforme nós sejamos bons ou maus. Conforme nós despertemos a simpatia dos bons, eles irão se interessar por nós, ou o contrário, não é? Ela se nos mostra desenvolvida, tanto nos mais dignos, quanto nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos dão ao médium. Isso já ficou claro. E ainda sobre essa questão, no mesmo livro, os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações. Ele pode ser um médium fantástico, mas de mau caráter. Então, vão simpatizar com ele espíritos da mesma natureza, evidentemente. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade, mas por sua aptidão em recebê-las boas e em não ser ludibriado pelos espíritos livianos e enganadores. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Não estão.
Por mais, aqui, isso ficou bastante claro ao longo da construção da ciência espírita. Nenhum médium, sem exceção, nenhum médium está isento de ser mistificado, de ser enganado. Por isso que sempre, independentemente de quem seja o médium, de qual o nome do espírito que assina, as comunicações devem ser rigorosamente analisadas pelo seu conteúdo. Sempre, invariavelmente. Ah, isso aqui é bom porque veio através do médium tal e quem assina é o espírito tal. Então isso aqui é bom. Não, não é. Tem que analisar com a mais rigorosa lógica, com a mais rigorosa razão. Sempre. Seja ele quem for, fulano, beltrano, José, João, Chico, quem quer que seja. Primeiro, não há ainda entre nós uma pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, e isso é mais importante ainda, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham a fim de exercitarmos a nossa razão. Aprendermos a distinguir a verdade do erro, ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Isso é um problema sério, principalmente hoje em dia, porque as pessoas parece que renunciaram à sua capacidade de análise, ao uso da razão, e muita gente está recebendo tudo que vem do mundo espiritual com a maior credulidade possível, com a maior ingenuidade possível, supondo que por se tratar de uma obra mediúnica, ela é absolutamente confiável. Não é. Venha por quem vier, seja o médium quem for, e o espírito que assinar, seja ele quem for, tudo tem que ser passado pelo mais rigoroso crivo da razão. Sempre. Invariavelmente. Nós aprendemos isso com o Espiritismo, mas as pessoas parecem que desaprenderam isso, especialmente nos dias de hoje. Então, tudo que vem, o pessoal recebe, não avalia, não analisa, publica, começa a vender livro, é uma maravilha. Tem que ter muito cuidado com isso. Nunca, porém, um espírito bom virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Você não sabe se o espírito é bom ou não é bom, você não está vendo ele, ele está assinando usando um nome de um espírito venerável. Mas você sabe se é aquele espírito mesmo? Não sabe. Se ele for realmente bom, ele não vai enganar. Mas quem vai decidir isso? O conteúdo da comunicação, a natureza da comunicação. Nada mais que isso. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não. Aí a gente voltaria então naquela coisa, mas não é todo mundo médium? Não, não é todo mundo médium. Médium ou não. Esse texto acho que não deixa também sobre isso nenhuma dúvida. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, que tem o título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A candeia seria o quê? Uma luminária, uma lâmpada, uma tocha, o que quer que seja. Debaixo do alqueire. O alqueire aqui não é o alqueire de terra, né? O alqueire aqui era um latão, de aproximadamente 18 litros, que se usava para medir cereais. Então na época fazia sentido, porque todo mundo sabia o que era um alqueire. Aí a gente vê lá, Jesus falou para você não colocar a luz debaixo do alqueire. Que alqueire, né? Era esse latão mesmo. Ou em alguns textos do Evangelho a gente vai ver debaixo da cama, faz mais sentido ainda. E aí mais perigoso ainda, porque pode pegar fogo, né? Tem um texto lá desse capítulo, não são os sãos que precisam de médico, não é? E ali tem nós vamos encontrar isso daqui, ó. A mediunidade
não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Então, não é o fato de você ser médium que vai garantir que você só vai ter relações com espíritos superiores. De modo nenhum. É apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dúctil ou dócil, versátil, flexível, como a gente queira chamar, aos espíritos em geral. A mediunidade é apenas isso, um canal de comunicação. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente. Aqui está repetindo uma coisa que nós já vimos. Mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade, para estabelecer com quem nós vamos estabelecer simpatias. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre esse item 4, a mediunidade e a obsessão. E a gente vai perceber aqui que a questão da obsessão, entendendo, vamos analisar sob o prisma do aspecto mais comum da obsessão, tal qual ele é tratado na ciência espírita, que é o da influenciação maléfica que um espírito mal desencarnado consegue obter sobre uma pessoa encarnada. Isso é o que nós normalmente chamamos de obsessão, é o caso mais comum, pelo menos o mais conhecido, o mais estudado, uma atuação espiritual sobre um encarnado. Vamos analisar sobre esse aspecto. Ainda no livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, Qualidades dos Médiuns, nós vamos ver o seguinte: pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Em vez de se impor, sofre a influência deles. Isto não se aplica apenas aos médiuns, como também a todos, indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Nós já vimos isso lá no primeiro item. Do ponto de vista de receber influência dos espíritos, ninguém está isento, ninguém. E não é o fato de ser médium que faz com que alguém seja obsidiado. Não é isso. A mediunidade é apenas um canal de comunicação. O que ela pode auxiliar, inclusive, é na identificação do espírito, no modo de tratar, no modo de lidar com o caso, né? Na revista, temos mais de um exemplo de médiuns dotados das mais felizes disposições, isso do ponto de vista da mediunidade propriamente dita, da faculdade, e que a desgraça perseguiu e abateu depois que se deixaram dominar por maus espíritos. Excelentes médiuns, uma faculdade fantástica, mas que, em função dos desvios morais, acabam tendo um fim meio trágico. Isso não foi só no tempo do Kardec, isso aqui é 1860, mas nós temos exemplos recentes aqui no Brasil, não vamos citar nomes aqui, porque seria antiético, mas eu acho que todo mundo vai se recordar de casos de médiuns promissores, excelentes, do ponto de vista da faculdade mediúnica, especialmente da faculdade curadora, e que se desviaram, entraram por um caminho meio tortuoso, começaram a obter lucros, a fazer negócio com a mediunidade e fazer mau uso dela, consequentemente. O que aconteceu com esses médiuns? Vários deles tiveram um fim trágico, acabaram desencarnando de uma maneira até dolorosa. Então, não seria melhor não ser médium
desde que essa faculdade pode arrastar a tão graves inconvenientes, aí a gente volta naquela questão. Credes então que os maus espíritos só vêm atacar os médiuns? Não. A mediunidade, ao contrário, é um meio precioso de reconhecê-los e de se premunir contra eles. É o remédio que, em sua bondade, Deus põe ao lado do mal. É o aviso do bom pai, que ama os seus filhos e quer preservá-los do perigo. Infelizmente, os que desfrutam desse dom não sabem ou não querem aproveitá-lo. São como os imprudentes, como o imprudente que se fere com a arma que deve servir para a sua defesa. No Livro dos Médiuns nós temos um texto significativo sobre isso. É o capítulo da influência do meio sobre as manifestações. Olha só isso aqui, ó. Grave erro seria pensar que seja necessário ser médium a fim de atrair os seres do mundo invisível. Como eu disse antes, o que ficou estabelecido pela doutrina espírita, não é o fato de você ser médium que vai atrair tal ou qual espírito para você ou não, que vai aproximá-lo de você, são as suas qualidades morais, ele vai simpatizar ou não com você. E sendo médium ou não, você está sujeito à obsessão. Isso independe de ser médium. A mediunidade vai ser uma ferramenta útil no sentido de identificar a situação e tratá-la. O espaço está povoado de espíritos. Incessantemente nós os temos ao nosso redor. Nós os temos ao nosso redor. Eles estão nos vendo, nos observando, participando de nossas reuniões, seguindo-nos ou fugindo de nós, né? Conforme os atraiamos ou os repelamos. A mediunidade não é para isso. Ela é apenas um meio de comunicação. Eu acho que isso fica bastante claro, não é? Ainda no livro que é o Espiritismo, sobre os escolhos da mediunidade, os obstáculos, né? As armadilhas. Um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. E que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo, que portanto não lidam com a questão, não são médiuns, não atuam nessa área, principalmente do último grau. O último grau a que ele se refere aqui é aquele mais grave, é aquele da dominação total, que o espírito muitas vezes logra obter sobre a pessoa. A gente tem no Evangelho de Jesus inúmeros relatos acerca dessas possessões que se davam, em que o espírito atirava o sujeito na água, no fogo, um domínio pleno, digamos assim. A gente já tem visto casos, inclusive aqui no centro, pessoas que aparecem inteiramente subjugadas, dominadas, que se arrastam pelo chão. São casos gravíssimos. E ele está dizendo, já vimos casos assim, e pessoas que não têm nada a ver com o espiritismo, portanto, nada a ver com a prática mediúnica. De fato, os espíritos, tendo existido em todos os tempos, têm sempre exercido a mesma influência, sempre. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer com certeza que todo médium obsidiado sofre de um modo qualquer, e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida, os efeitos dessa influência, que sem a mediunidade se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas que escapam às investigações da medicina. Existem muitos casos relatados desse tipo, doenças que a pessoa sente, causam sintomas seríssimos muitas vezes, e que não são
diagnosticadas pela medicina e que no fundo tem uma causa espiritual. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto, de quem não se desconfia. O Allan Kardec relatou, numa dos seus artigos, das suas falas, a Bordeleses ou a Lioneses, enfim, nas viagens que ele fazia, ele comentou, não foi só uma vez, que os inimigos mais encarniçados que ele havia arrumado com o seu trabalho no Espiritismo estavam entre os desencarnados, porque até ali eles exerciam a sua influência livremente, sem serem descobertos. A partir do momento em que a ciência espírita começou a tratar isso, a aprofundar essa investigação e começou a descobrir o meio de lidar com eles, o modo de prevenir a má influência deles, através da prece, da mudança das atitudes, etc., nós, a partir dali, nós começamos a aprender, começamos a compreender meios de nos tornarmos mais imunes, de nos defendermos, de nos precavermos, de certa forma neutralizarmos a influência deles. Então Kardec dizia: eu arrumei inimigos encarniçados, porque a ciência espírita veio denunciar a existência deles e o modus operandi deles, e ao mesmo tempo dar às pessoas mecanismos de defesa, porque antes eles agiam livremente, agiam na sombra, né? Então, no fim da frase aí, pela mediunidade o ente maléfico denuncia a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto. Era o que acontecia antes de se saber. Só mais essa aqui. No Livro dos Médiuns nós temos esse capítulo 23, que trata da obsessão. Mas ele trata nesse livro, evidentemente, como é o livro dos médiuns, ele trata da obsessão do ponto de vista do médium, da mediunidade. Aqui nós vamos ver uma coisa curiosa. Eu vou encerrar com essa consideração aqui, porque é um engano muito comum que acontece dentro do movimento espírita, e muitas pessoas não aprofundaram o estudo e permaneceram nisso aqui, não foram além. No Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, ele ainda adotava esse ponto de vista que está aqui, Vejam só: dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. Então isso era chamado de possessão. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal. Seres irrecuperáveis, demônio. Enquanto que não há seres, senão seres mais ou menos imperfeitos, que todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Para nós não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. A maioria, como eu dizia, só veio até aqui. E a gente vê muitas pessoas falarem sobre obsessão e dizer: não existe possessão, porque o Kardec estabeleceu que não existe possessão. Muito bem. No Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, ele tinha essa visão aqui. Depois, ele reviu isso. Toda ciência evolui. É preciso fazer pequenos ajustes, muitas vezes. Então, fruto de novas experiências que foram sendo desenvolvidas, ele foi mudando a sua maneira de ver isso aqui. E as pessoas que se detiveram lá atrás ficam com aquela ideia: não, Kardec falou que não tem possessão.
falou, depois ele corrigiu. Vejam isso aqui, ó. Revista de dezembro de 1863, não demorou nem muito. É um caso de possessão, senhorita Júlia, que está na revista de dezembro de 1863 e vai até 1864, no começo do ano. Olha o que ele falou aí. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas apenas subjugados. E era o que ele tinha dito mesmo, nós acabamos de ler aqui. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Posto que parcial, mas coabitação. Ou seja, ele reviu essa posição. E mais, no capítulo dos fluidos, do livro A Gênese, que é de 1868, ele colocou aí o seguinte, ó. Na possessão, está grifado ali, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se dá pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado. Isso é óbvio, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Mas que ele pode exercer esse domínio e coabitar, pelo menos temporariamente, ficou estabelecido. Sim. De posse momentânea do corpo, o espírito se serve dele como se seu fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, que o espírito encarnado fala, é o espírito encarnado que fala, transmitindo o pensamento de um desencarnado. Mediunidade falante é outra coisa. A possessão é mesmo o último que fala e obra, o desencarnado. Quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia, que em algumas vezes também acontece. E mais um detalhe só, ficou também estabelecido pelo Kardec no livro A Gênese, que a possessão nem sempre é para o mal, ela também pode se dar para o bem. Nós temos exemplos disso. Divaldo Pereira Franco, por exemplo, é um médium de possessão. Em várias situações nós já presenciamos isso, muitos aqui já presenciaram. Inclusive não muda só a voz, muda até a fisionomia. Quando ele, por vezes, é dominado pelo Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, no final de uma palestra. É um caso de possessão. É o caso típico de possessão, para o bem. Aqui, ó, o Kardec estabeleceu isso. Ó. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor, porque a obsessão sempre tem um caráter maléfico. Obsessão. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta. Voluntariamente, não há violência, não há nada. Como emprestaria seu fato, o fato aqui é a roupa, né, o terno, a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação, incômodo, durante o tempo que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. É o que o Divaldo fala. O doutor Bezerra toma conta, ele sai, fica do lado ali, ele usa o corpo dele. Possessão para o bem, mas pode ser para o mal. No Evangelho nós temos inúmeros casos assim. E por hoje nós vamos ficar nesses itens aqui. Falta só este último aí, que trataria então da proibição de Moisés, que se deu lá atrás, cerca de 3.800 anos atrás,
para que as pessoas evocassem os mortos. Isso merece uma análise muito aprofundada, e nós vamos deixar para uma outra ocasião. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, muita paz a todos.